falar agora, e lá vem o politicamente incorreto, que nós estamos sempre a falar de monumentos, das pontes, a Ponte Ponte Lima, a Ponte Dom Zameiro, portanto, todo esse património que nós queremos considerar itinerário cultural europeu, ou queremos considerar património da humanidade. Para mim, a medalha, o título, para mim, não é tão importante. Para mim, realmente, nós estamos, para mim, por vezes nos esquecemos, e eu estou totalmente de acordo aqui continuo a estar de acordo aqui para além de estar de acordo com o resto da mesa, para mim o importante é que nós temos um património que nos estamos a esquecer dele, que é as ervas e as pedras do caminho. Porque houve um sujeito espanhol, que eu não sei se vocês conhecem, porque eu descobri isto, um Artur Soria e Puig, que escreveu um trabalho que se chama O Caminho de Santiago, Vias, Estações e Sinais, em que ele diz que o caminho é como um rosário, como um terço, em que todos os monumentos, as grandes catedrais são as contas. Mas se nós não tivermos o elo, aquelas contas não fazem um terço, não fazem um rosário. E nós temos que salvar aquelas ervinhas, aquelas pedrinhas, aquele caminho. E temos realmente de começar a fazer aqui um trabalho de salvaguarda. O caminho não está salvaguardado. Não sei, e pelo menos em Portugal eu posso falar que eu penso que só a Ponte Lima que tem o caminho no seu plano de diretor municipal, só o Concelho de Ponte Lima, os outros concelhos não têm. Não há nenhuma disposição legal que proteja o caminho. Portanto, nós a qualquer momento podemos ter uma zona industrial no caminho ou um parque eólico, como vocês vão ter, e provavelmente ali em Tricastela, que penso que vão estragar ali um bosque. Acho que há uma polémica que se está a preparar aqui em Espanha sobre isso, mas que à boa moda política parece que vão pôr nos aerogeradores umas vieirinhas e umas setas e aquilo já fica muito bonitinho. E os políticos resolvem tudo porque pintam os aerogeradores e fica assim a caminho de Santiago como na Idade Média, aquelas coisas assim. Eu penso que é importante todos os concelhos, tanto portanto, os ayuntamentos, tanto os concelhos portugueses como os ayuntamentos espanhóis, unirem-se, darem as mãos. É preciso realmente pensarmos naquelas ervas e naquelas pedras, evitarmos os alcatrões. Nós precisamos de terra para caminhar. E este telo, para mim, é mais importante, desculpem-me, porque eu preciso mesmo dele, e como peregrino que sou, preciso mesmo dele, eu preciso mais de um troço de terra batida do que da Catedral do Porto ou da Catedral de Santiago. Porque é esse troço que me ajuda a minha viagem interior, é que me dá paz. Porque eu quando chego a Santiago é barulhento, já cheguei, o final do caminho já não me... quer dizer, eu preciso outra vez do alfa. Cheguei ao Ómega, eu preciso outra vez do alfa. Portanto, aquilo para mim não é um final, é um recomeço. Gosto muito de Santiago e a sensação de lá chegar é ótima. E, portanto, eu penso que o trabalho, para além de, sim senhor, conseguirmos, porque merecemos, o caminho português merece realmente ser, portanto, um itinerário cultural europeu e património da humanidade, porque se a humanidade o procura, porque quem faz o património não são os decretos, não são as leis, quem faz o património são as comunidades quando o sentem. E se realmente a humanidade está a procurar o caminho português, é porque o caminho português é património dessa mesma humanidade. Só queria terminar também com uma outra questão, que é a questão que o Celestino já sabe, que não perdoo, que é o caminho... Eu ouço muito falar de números, e peço desculpa, mas ouço muito falar de números. Eu sou peregrino, não sou mais um. E esta coisa, 280 mil Compostelas, 10% de peregrinos, 30, não sei aqui, 25, 26. Houve um peregrino que passou em Ponte Lima, que foi o Marlon. O Marlon foi voluntário desta política de voluntários que o Jacobeu lançou agora no Ano Santo, e esteve em Porto Marim. Esteve em Porto Marim a trabalhar e passou em Ponte Lima como peregrino que foi fazer o caminho português. E ele disse-me uma coisa muito importante. No caminho francês, os peregrinos são números. No caminho português, os peregrinos são pessoas. É isso que é importante que o caminho português continue a ser. Um caminho de pessoas.
e não um caminho de números. Não me transformem, por favor, o caminho português numa autoestrada de peregrinos a levantarem-se às 4 da manhã com aquelas lanternas na testa de noite para ver quem chega primeiro ao albergue. Eu só abro o albergue às 5 da tarde, que é para eles ficarem todos à porta. Que é para aprenderem a terem calma, a verem o caminho, a falarem com as pessoas e a fazerem realmente uma viagem interior e não a fazerem uma autêntica corrida, porque isso não é peregrinar. Peregrinar é realmente partilhar, é cheirar as ervas, parar, falar com as pessoas. E isso, para mim, é que eu gostava que fosse o caminho português. E isso é que pode ser um itinerário cultural europeu diferente. Porque se for uma corrida, vamos todos para um autódromo, vamos fazer o que vocês quiserem, mas não contem lá comigo, porque eu para correr não sirvo. Não sirvo. É correr e levantar-me cedo, como a Cíntia, também não gosto. Portanto, por favor, vamos pensar num caminho português realmente classificado, vamos ter que o trabalhar, vamos ter que realmente agora falar com os políticos. Está na altura de continuarmos os voluntários a trabalhar, as associações a trabalhar, mas precisamos do poder político. Pedia também ali ao seu deputado, se arranjar o dinheiro, que tenha muito cuidado a distribuí-lo, porque já não é os comilões, já não é os comilões a pensar que isto vai dar muito dinheiro, que o caminho vai dar muito dinheiro. E o caminho não precisa de dinheiro, o caminho precisa mais de carinho, precisa de pessoas. Porque o caminho até agora tem sobrevivido, ao longo destes séculos todos, sem orçamentos europeus, felizmente. Mas eles serão bem-vindos para limpá-lo, para o manter e, acima de tudo, para fazermos disto aquilo que uma altura se chamava realmente o caminho dos trovadores e que eu gostei muito das suas palavras ontem quando falou do caminho da esperança. Mas que seja um caminho de esperança num caminho diferente e não realmente num caminho de overbooking, como o Celestino dizia há dias aqui para a imprensa espanhola, que eu tive a oportunidade de ler, o caminho do overbooking, e onde às 11 da manhã estão 200 peregrinos para 20 camas, às 11 da manhã, mas eles caminharam. O que é que eles viram? O que é isto? Não sei que peregrinação será esta, se às 11 da manhã estão no albergue, e o resto do dia? O dia e o caminho foram feitos para caminhar. Para dormir é à noite, o albergue é à noite. Aquilo de dormir, o peregrino não precisa de dormir, dorme pouco, porque está cansado e em qualquer canto dorme. E era isso que eu vos queria aqui deixar. Desculpem eu ter sido um bocadinho incorreto nestas coisas, porque a mim faz-me um bocado de confusão estas coisas dos jacobeus a gastarem para aí dinheiro e a porem uns sujeitos a nadar pela Ria da Arosa por 70 mil euros, e esses 70 mil euros... é verdade, esses 70 mil euros eram muito úteis para limpar caminho, para manter caminho, para pôr as pedrinhas no sítio, porque o grande património do caminho são realmente as ervas, porque o resto está salvaguardado. Ninguém vai deitar a esclavitude abaixo, ninguém vai deitar a ponte de Ponte Lima abaixo. Isso está garantido, que esse património está garantido. Agora, o elo, todo isso que faz o tal rosário e o tal terço, isso é que nós temos que proteger. Temos que sensibilizar as populações, principalmente dizer às pessoas que ali vivem que aquilo que é deles e que eles têm que nos ajudar a todos a guardar aquilo, porque é um património que nos deixaram e que nós temos obrigação de deixar para os outros. Nós não podemos estragar, porque temos algum dinheiro e começar a meter cimento, alcatrão, à volta do caminho, ou então vai-nos acontecer um dia aquilo que o caminho francês está a correr o risco. Vai ter a melhor rede de albergues do mundo, mas não vai ter caminho. Portanto, vamos ter caminho e eu tenho muita esperança no caminho português. Muito obrigado por me ouvirem e bom caminho a todos.